é importante você conhecer o temperamento para você se conhecer. A máxima principal do pensamento grego, da sabedoria grega, na Grécia, vocês sabem, nasceu a filosofia. Então, para Sócrates, Platão, esses gênios da sabedoria humana, conhecer a si mesmo é o primeiro passo para que você possa ter sabedoria. Então, conhece-te a ti mesmo era a primeira instrução de um discipulador ao seu discípulo. Então, a chance que temos de entender um pouco os temperamentos é muito importante, porque você se conhece, sabe como você reage. Eu, por exemplo, não conheço o meu temperamento perfeitamente, é claro. Estou caminhando para aprimorar-me, mas eu sei exatamente as áreas que vão me fazer sofrer, que vão me fazer sorrir, que vão me fazer pecar. Então é muito importante conhecer o próprio temperamento para que você possa entender a si mesmo e quem está ao seu lado. Amém? Quais são os pontos fortes do temperamento melancólico? Antes de falar sobre esses pontos, eu vou repetir mais uma vez. Não se deixe levar pela associação do nome ao temperamento, porque a palavra melancolia ou melancólico tem um tom pejorativo, ou seja, parece que a pessoa melancólica é sempre triste, e não é verdade isso. O melancólico tem alegria, ele exerce alegria, é que para caracterizar o resumo desse temperamento optou-se pelo nome melancólico, tá? Mas não quer dizer que o temperamento melancólico é só repleto de melancolia, isso não é verdade. Então, quais são os pontos fortes do temperamento melancólico? Ele é um adorador nato. Que coisa linda. A pessoa que tem um temperamento melancólico adora com muita facilidade e com muita profundidade. Não me refiro apenas a uma adoração técnica, tocar bem um instrumento, cantar bem uma música. Eu falo da adoração genuína, porque a palavra adorar no original significa prostrar-se com o rosto em terra. Então o melancólico tem essa sensibilidade para adorar a Deus como Deus merece ser adorado. Ele é obediente, ele entende a importância de obedecer a uma direção do Senhor, possui fé de entrega absoluta. Quando Deus quer que algo seja feito muito rapidamente, ele pede para o sanguíneo. Quando ele quer que algo seja feito de forma prática, direta, incisiva, ele pede para o colérico. Quando Deus quer que algo seja bem planejado, organizado, delineado, ele chama o fleumático. Mas quando ele quer que alguém exerça uma fé de entrega intensa, ele chama o melancólico. Então é natural, embora a fé seja um dom, embora todos nós tenhamos fé, mas a fé do melancólico é uma fé bem mais profunda. O melancólico é compreensível, é sensível pela causa dos outros. Se há alguém que ouve as pessoas e se sensibiliza pela causa dessas pessoas, é o melancólico. O melancólico é uma pessoa muito sensível à causa dos outros. É aquela pessoa que vê alguém na rua passando fome, ele leva um lanche. Passando frio, ele doa o próprio casaco. Ou seja, é uma pessoa de muita entrega. Ele é sensível pela causa dos outros. Ele é reflexivo e analítico. É uma pessoa que compreende a vida como ninguém. Porque ele é introspectivo, ele é muito pensativo, ele consegue pensar a vida, não de forma superficial, mas bem profunda. E isso é importante, porque às vezes há questões na igreja que envolvem profundidade. São mais profundas e Deus usa o melancólico para poder trazer à sua igreja essa verdade tão importante. É leal e fiel, é criativo. Normalmente, eu acho que eu cito aqui, olha, e tem ótima desenvoltura no campo das artes. Normalmente, os grandes compositores têm uma tendência de ser melancólico.
inclusive a melodia menor, os acordes menores, que traz uma melodia mais introspectiva, mais íntima, é uma característica da melodia que toca o coração. O melancólico tem essa habilidade de compor canções, de escrever poemas, de interpretar uma cena e tocar os corações, porque de fato ele é extremamente criativo e tem ótima desenvoltura no campo das artes. Dificilmente ele é surpreendido. Como ele é analítico, ele conhece as coisas, dificilmente ele vai ser pego de surpresa, porque ele conhece o que acontece ao seu redor. Ele não é uma pessoa distraída, uma pessoa que, meu Deus, aconteceu isso? Eu não sabia, não. Ele se informa, ele se inteira do que está acontecendo. É muito difícil pegar um melancólico com uma surpresa. Sente a vida, como eu disse, profundamente. Se alguém que sente a vida, o valor da vida, o valor da salvação, o valor da graça, essa pessoa tende a ser melancólica. Amém? Então são pontos fortes, de extrema qualidade para o melancólico. Agora, temos também, em contrapartida, os pontos fracos ou as limitações. Quais são elas? O melancólico, ele é tímido. Na Bíblia, além de Abraão, que será o nosso personagem bíblico como referência, o pastor Timóteo também era melancólico. Ele tinha um temperamento muito tímido. Até que Paulo falou para ele: Timóteo, Deus não nos deu espírito de timidez e de medo, mas sim de coragem e moderação. Então Paulo, que era colérico, sempre encorajava Timóteo a vencer a timidez. Ele deprime com facilidade. A depressão, na verdade, é uma defesa do nosso organismo. Não é simplesmente uma doença, ela pode tornar-se uma doença. Mas muitas vezes a tristeza que nós sentimos é Deus tocando em nosso coração para nos levar à reflexão. Porque se você ficar alegre o tempo todo, você não vai conseguir sentir a vida como deve ser sentida. Então muitas vezes Deus permite uma situação que traga tristeza ao seu coração para que você possa pensar a vida, pensar, refletir. Isso é bom, isso é saudável. Você avalia o seu comportamento, a sua vida familiar e assim por diante. Mas ele deprime com facilidade, tem que ter cuidado. Porque a depressão, por um lado, nos leva a uma reflexão, por outro lado, nos paralisa e nos impede de viver o que Deus tem para nós. Ele é pessimista, ou seja, ele tende a ver sempre o lado escuro da força, sempre o lado difícil da realidade. Essa é uma tendência do melancólico, tem que trabalhar nisso, Deus tem que trabalhar nele. Exagera os problemas, às vezes um problema está acontecendo, meu Deus, o mundo vai acabar, né? Às vezes um problema financeiro, quebrei, fui à falência. Às vezes é uma doença, meu Deus do céu, vou morrer. Então tem que ter esse cuidado para que esse exagero não afete a sua convivência. É um pouco egocêntrico porque ele é muito analítico, observador. Ele tende a se colocar no centro de uma discussão. Então ele tem que trabalhar isso também. Tenta esconder os sentimentos. Quando você pergunta, tudo bem com o sanguíneo, ele, não está nada bem, pastor, estou arrasado. Quando você fala por colérico, eu estou bem, sim, mas olha, estou lutando, né, para dar essa volta toda aí, porque eu sei que estou junto com o Senhor, Deus é comigo. Você pergunta para o fleumático, estou trabalhando nisso, estou trabalhando, estou planejando aqui, né? Fala para o melancólico, tudo bem? Tá sim. Tá mesmo? Com certeza. Você não está vendo? Tô. Então ele tende a esconder um pouquinho o sentimento dele. Isso gera um estado que é um alerta, que é a dissimulação. Muitas pessoas melancólicas, elas acabam jogando com os sentimentos dos outros, porque ela dissimula aquilo que ela sente, faz com que o outro pense de forma diferente sobre ela, e isso é uma dissimulação. Tem dificuldade de trabalhar em equipe, porque
Normalmente, os melancólicos tendem a caminhar para uma profissão liberal, porque ele exerce melhor sozinho a profissão dele, a ter de dividir com uma equipe. Não é que ele não consiga trabalhar em equipe, não é isso, mas ele tem dificuldade. E muitas vezes, se o melancólico é cristão, Deus lança um desafio para ele para trabalhar em equipe, para ele poder superar isso. Ele nunca vai superar por completo, mas ele vai superar a ponto de não resistir a um trabalho em equipe. Compara-se aos outros, volta e meia ele se compara aos outros, e por conta disso se sente inferior. Por mais qualidades que o melancólico tenha, às vezes ele se sente um pouquinho inferior. Então Deus tem que trabalhar no coração dele para que ele possa entender que ele tem valor para Cristo em nome de Jesus. Abraão, o pai da fé. Então, através... e eu preparei esses versículos finais, queridos, para que a gente comece desde o chamado de Abraão até o momento crucial da vida dele, mostrando, não tem como, é claro, a gente citar nesses versículos todas as qualidades e limitações do temperamento melancólico. Mas alguma coisa dá para pescar, e através da reação de Abraão e de Deus, a gente vai ter um entendimento melhor desse temperamento e também deixar que o Espírito Santo trabalhe em nome de Jesus. Vamos lá para o primeiro texto? Olha lá. Gênesis 12, 1, 4 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão. Nessa época, Abrão ainda não tinha o nome Abraão, porque o nome Abrão, Abraham, significa pai exaltado em hebraico. Abraham significa pai de nações. Então perceba que Deus tinha uma particularidade. Às vezes ele mudava o nome das pessoas. O apóstolo Paulo chamava-se Saulo. Deus mudou o nome para Paulo. E sabe o que o Paulo significa? Pequeno. Paulo era tão grande em conhecimento, tão grande em experiência intelectual, que Deus mostrou para ele: você é grande para você, mas para mim você vai ser pequeno. E de pai exaltado, o nome de Abraão, Deus mudou depois para pai de nações, pai de multidões, que era a promessa feita para ele nesse versículo aqui. Olha o que Deus falou a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o versículo em destaque. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. É claro que esse versículo trata de uma qualidade de Abrão, ou de Abrão, porque ele tinha 75 anos de idade, estava muito bem estabelecido na cidade de Ur dos Caldeus, tinha família, tinha tudo, só não tinha filhos, mas tinha uma vida de pleno sucesso para aquela época. Então perceba que uma das qualidades mais fortes do melancólico é essa fé que vai, essa fé que não resiste. Então Deus chamou Abraão, ele não pensou duas vezes. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. Ou seja, ele foi para uma terra que Deus ainda iria mostrar a ele. Isso é fé. Essa é uma qualidade marcante de quem tem um temperamento melancólico. Essa fé de entrega, essa fé de apostar no que Deus fala para você. Muitas pessoas, muitos temperamentos questionam a Deus. Será que é isso mesmo, Senhor? Será que eu devo por aqui mesmo? Às vezes não vão e perdem a bênção. Mas o melancólico, por ser analítico e de entrega, ele recebe o chamado do Senhor e vai.
Foi assim que Abraão fez, ele partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Então essa é uma grande qualidade. Se você tem um temperamento melancólico, essa é uma qualidade que você deve desfrutar. Quando Deus chamar você, você vai, porque essa é uma marca importante do seu temperamento. Gênesis 13, 14, 18. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O contexto desse conjunto de versículos é o momento em que Ló e Abraão se separaram. Ló era sobrinho de Abraão. Ló escolheu as campinas do Jordão, onde estavam as cidades Sodoma e Gomorra, e Abraão escolheu a área mais desértica daquela terra. E Abraão, naquele momento, ele sentiu um pouco de tristeza por perder o sobrinho, por haver divergência entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão, como um bom melancólico, disse: Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para o norte, eu vou para o sul. Ló escolheu as campinas do Jordão. Abraão foi para o lado oposto. Esse é o contexto do texto. Então, quando Deus chamou Abraão, nesse momento aqui, ele disse: Abraão, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei. É um termo até arcaico, né? Eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a ti. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Lembram-se da primeira característica, primeira qualidade do temperamento melancólico? Ele é um adorador nato. Eu não tenho tempo aqui para poder descrever para vocês, mas durante a vida de Abraão, por onde ele passava, ele erguia um altar. Ele mudou as suas tendas e quando ele chegou perto dos carvalhais de Mamre, ele levantou um altar ao Senhor. O que diz isso sobre o temperamento do melancólico? É aquele que não perde a chance de, em algum momento, onde estiver, ele ergue um altar de adoração ao Senhor. É aquele temperamento que faz a oração profunda, a oração de entrega, a oração de rendição, aquela oração profunda que agrada o coração de Deus. Não é aquela oração: Senhor Deus, eu preciso de uma bênção na minha vida, Senhor, me dá a vitória, Senhor, me reveste. Não! A oração do melancólico, a oração de adorador, é uma oração de entrega. Senhor, a minha vida é tua. Eu quero fazer tudo para o teu louvor, para a tua glória. Eu quero entregar o meu coração para ti. Senhor, para mim o mais importante é a tua presença. As bênçãos são consequência, mas o que eu quero de verdade é adorar ao Senhor. Abrão era um adorador. Por onde ele passava, ele levantava um altar ao Senhor. E essa é uma grande qualidade desse temperamento. Então, se você é melancólico, acredite, a adoração está em teu coração. Deixa Deus te usar na igreja, em sua casa. Deixa Deus te usar. Às vezes você pensa: que vontade de adorar o Senhor no meu carro. Que vontade de adorar o Senhor no meu trabalho. Que vontade de ir para uma praça, sentar, dobrar meus joelhos e adorar o Senhor. Faça isso. Não resista ao Espírito, porque essa é uma marca que Deus pôs no coração do melancólico. Vamos para o próximo texto. Gênesis 15, de 1 a 6. Um outro momento da vida de Abrão. Olha o que diz a palavra: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão.
e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Deus estava dizendo para Abraão: olha, eu sou com você, acredite, embora você fique um pouquinho triste, um pouquinho abatido, desanimado, deprimido, Abraão, calma, eu sou contigo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Quando Deus fala isso para Abraão, olha a resposta dele: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Pode seguir, por favor. Verso 3: disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua prosperidade. Ele creu no Senhor e isto foi imputado por justiça. Muitas vezes, não só neste momento, houve vários momentos em que Abrão desanimou. É natural que nós, como seres humanos, desanimemos, é natural. Problema de trabalho, problema em casa, na igreja, na família, enfim. O que não faltam são problemas para a gente desanimar. Mas o melancólico, muitas vezes, ele não consegue guardar em seu coração a palavra do Senhor, a promessa do Senhor. Muitas vezes ele questiona a promessa do Senhor repetidas vezes. E Deus precisa voltar a falar com Abraão. Abraão, conta as estrelas do céu, se você pode contá-las. Assim será a tua descendência. Ele fala: ah, Senhor Deus, o Senhor não me dá descendência, e o meu herdeiro será o servo Eliezer. E Deus fala: não será ele, será uma pessoa, um menino, será um fruto do teu ventre, do ventre de Sara, sua mulher. Ou seja, virá de ti, Abraão. Então temos que ter cuidado, quem vive com temperamento melancólico, porque é muito comum questionar a vontade do Senhor. Às vezes Deus dá o chamado para o melancólico, ele não recebe no tempo que ele imagina ser adequado para receber, ele começa a questionar ao Senhor. Então tem que ter esse cuidado para que você não rejeite a promessa de Deus na sua vida, se você experimenta esse temperamento. O bom é que no final, ele creu, Abraão creu, mas foi necessário que Deus interviesse mais uma vez e falasse: Abraão, a bênção que eu tenho para você é grande, não desista, permaneça firme, eu sou contigo. Amém? Gênesis 16, de 1 a 2. Esse episódio é bem interessante. Ora, Sarai, o nome Sarai é interessante porque, como eu falei para vocês, Deus muda o nome das pessoas, né? E Sara, ou Sarai inicialmente, ela tinha o temperamento colérico. E o colérico tem um temperamento dominante sobre as demais pessoas. E, coincidência ou não, o nome Sarai significa contenciosa. Aquela pessoa que contende por qualquer coisa, né? Ela gera contendas. E depois Deus mudou o nome para Sara, que significa princesa. Deus mudou o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidão, e mudou o nome de Sara, de Sarai, contenciosa, para Sara, princesa. Lindo isso, né? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor... Só que na verdade eu imagino Sara falando assim, né? Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Deus fechou a minha madre, Deus fechou o meu ventre, Abrão. Toma logo a minha serva
e assim me edificarei com filhos por meio dela. O colérico é muito assim. Deus não abençoou Abrão. Estamos esperando para quê? Vamos ser práticos. Eu tenho uma serva, Agar, ela é egípcia, deite-se com ela e os filhos que dela nascer serão meus, já que ela é minha serva, é minha escrava. Olha o texto em amarelo. E Abrão anuiu, concordou com o conselho de Sarai. Abrão aceitou ter um filho com a serva egípcia. Nada contra uma serva egípcia, nada contra, não era a pessoa. Deus não era contra Agar. Se você continuar a história depois, que o filho de Agar nasce por nome Ismael, você vai ver que Deus abençoou Agar e também abençoou Ismael. Não era por causa da pessoa, era por causa da desobediência. A pessoa que tem temperamento melancólico, ela acaba concordando com os outros de mais do que deveria. Por ela não ter um posicionamento mais firme nas suas decisões, ela acaba sendo influenciada com muita facilidade. Abrão era melancólico e Sara era colérica. Então, se você é melancólico e é casado com um colérico ou com uma colérica, fique atento ao que Deus tem para a sua vida, para que você não aceite uma direção que não é de Deus para você. Às vezes, um líder numa empresa que é colérico tenta impor sobre o melancólico a sua vontade, doa quem doer. Mas não é assim que funciona. Não é assim a vida. Se você é melancólico, guarde o teu coração, para não receber dos outros aquilo que não é direção de Deus para a sua vida. Então Abrão concordou com o conselho de Sara. Deus não se agradou disso, porque Abraão buscou um atalho. Para o colérico, o atalho é tudo, porque ele é prático. Ele quer sempre encontrar um atalho. Só que muitas vezes este atalho te leva a uma porta de maldição e não de bênção. Então é importante, se você é melancólico, guardar o teu coração e só deixar que Deus fale aos seus ouvidos. Não aceite direção que Deus não propôs para a sua vida, em nome de Jesus. Gênesis 18, 22 a 25, mais um episódio na vida de Abrão. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Deixa eu contextualizar um pouco esse versículo para vocês entenderem mais. Houve um momento em que tudo isso é uma sequência cronológica, tá? Abrão estava acampado nos carvalhais de Mane quando 3 homens apareceram para ele. E ele identificou que eram 3 anjos. E muitos teólogos concordam que um desses anjos era Jesus Cristo. Ou seja, Abrão experimentou uma cristofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. E Abrão ofereceu para esses homens um banquete, mandou Sara preparar um banquete para eles. Só que esses homens não foram visitar somente Abrão. A missão deles era destruir Sodoma e Gomorra. Eles contaram isso para Abrão, falando: olha, o pecado de Sodoma e Gomorra é tão grande, é tão numeroso, que subiu ao céu. O pecado daquelas 2 cidades subiram aos céus. E Deus agora vai intervir e vai lançar fogo do céu contra aquelas cidades. Só que Abrão lembrou-se de que Ló, seu sobrinho, morava lá em Sodoma. E ele começou a conversar com os anjos. 2 anjos foram, Jesus, ou o Senhor, permaneceu com ele. Ele começou a dialogar com o Senhor para que ele não aniquilasse um justo junto com a cidade. Então o texto diz: então partiram dali aqueles homens, foram 2 anjos, e foram para Sodoma. Porém Abraão, aqui ele já tinha o nome de Abraão,
permaneceu ainda na presença do Senhor. Era o terceiro anjo, que era Jesus Cristo, e aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Lembra uma das qualidades do melancólico, que é se sensibilizar pela causa dos outros? Ele estava muito preocupado com Ló. Embora Ló mesmo tivesse escolhido ir para Sodoma e Gomorra, mas como tio ele se preocupava com o sobrinho e não queria que a morte viesse também sobre ele. Próximo versículo: se houver porventura, isso Abraão falando, se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça ao juiz de toda a terra? E o diálogo segue do Senhor falando com ele: não, se tivesse 50 justos, eu não... se tiver lá dentro do Abraão 50 justos, eu poupo as cidades. É até engraçado que Abraão continua dialogando com o Senhor. Não está aqui. Depois você pode ler em casa. Mas se tiver 40, o Senhor, se tiver 40, eu não destruo. Abraão: Senhor, me perdoe, mas se tiver 30, 20, 10, porque ele queria saber que se só Ló fosse o justo na cidade, se ele iria tirar ou poupar a cidade. Ele falou assim: Abraão, aí agora paráfrase do pastor Marcelo, tá? Fique tranquilo, rapaz, relaxa. Se tiver alguém injusto lá, eu não vou tratar o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Eu vou tirar a pessoa. Eu só vou julgar os ímpios. Se houver lá um justo sequer, eu vou tirar. E de fato aconteceu. Deus tirou Ló, sua esposa e suas filhas. Agora, perceba a qualidade do melancólico. Ele é um intercessor nato. Sabe aquele intercessor que não quer aparecer? Que ama os bastidores? Que sabe que a oração que ele faz, no caso da intercessão pela igreja, a oração que ele faz pela igreja é uma oração importante, que tem valor? Sabe aquela pessoa que tem prazer de entrar na presença de Deus? Boa parte dos intercessores tem um pouco do temperamento melancólico, porque são adoradores, eles se entregam, eles se envolvem. Se você tem um temperamento, se alegre no Senhor, porque Deus muitas vezes usa a sua vida para poder abençoar o reino. Gênesis 20, de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la, e buscá-la como mulher. Então olha a situação. Muitas vezes o melancólico tem dificuldade de contrariar os outros, tem um pouco de medo do que pode acontecer se ele se revelar. Lembra que eu falei um pouco dissimulado, esconde os sentimentos. Se o melancólico não for tratado pelo Espírito Santo, aliás, se nenhum temperamento for tratado pelo Espírito Santo, não tem jeito. Se ele não for tratado pelo Espírito, a tendência é que ele use de subterfúgios para poder mascarar o que ele sente, para poder esconder a sua realidade. Foi exatamente isso que Abraão fez. Abraão, que era melancólico, teve medo das cidades ao redor e ficou com receio de falar que Sara era sua esposa. Agora, eu acho que naquela época a alimentação tornava as mulheres muito bonitas, porque Abraão tinha 75, Deus quando chamou Abraão tinha 75 anos. E Sara na casa dos 60, tá? Quer dizer, Sara estava chegando ali pelos 70 anos. E Abimeleque mandou buscar Sara.
Então, ou ela dormia no formol, alguma coisa tem, não é? Porque, olha, ou ele tinha um elixir da juventude, alguma água especial, lama do Egito, lama do Rio Jordão, sei lá. Alguma coisa acontecia, porque Abraão ficou com receio. Sara era tão bonita que ficou com receio de alguém querer matá-lo por conta da beleza de Sara. Então falou, é minha irmã. E Abimeleque foi lá mandar buscar Sara. Se ela é tua irmã, vai ser minha. E Abraão não fez nada, tá? Imagine, chega um rei e manda buscar a sua esposa na sua casa. O que você faz? Você parte para cima. Você pode até perder a batalha. Você pode até ser preso pelo soldado do rei. Mas você vai levar uns 3 com você, Você vai nocautear uns 3. Na hora assim, minha filha, nem toca. Alguém chegar em casa para tocar. Meu Deus, você vira um urso, você vira um leão. A sua força quadruplica. Isso é provado biologicamente falando. Abraão não fez nada. Vai levar Sara? Sara, faz a mala, querida. Eu queria estar lá para saber. O dia que estivermos no céu, falar para Abraão, amigão, chega aqui. Tu deixou mesmo levar tua esposa, cara? Mas como é que é, né? Temperamento, né, tal. Eu não participei do teu culto lá na Igreja Doadores, né? Então eu não conhecia meu temperamento, eu não sabia como é que era, tal, e por isso eu acabei cedendo, né? Mas depois Deus restaurou, né? Agora, como Deus cuida de nós, né, irmãos? Mesmo nas decisões equivocadas, nas escolhas erradas, nosso tropeço, Deus vai lá e arruma de uma forma maravilhosa, né? Olha o que aconteceu. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Olha só, era natural daquela época, né? Tomar uma esposa, oferecer. Não foi tomada à força, tá? Foi feita a corte por Sara. Abraão não fez nada, era irmã, ele tomou para si. Mas Abimeleque não se deitou com Sara. E Deus alertou. E o texto continua falando que Abimeleque, mas Senhor, para mim era irmã dele. Não, é mulher de Abraão, é meu servo, não faz isso não. Vai dar ruim para você. Vai dar PT, perda total. Vai ser perda total para você. Entenda que muitas vezes o melancólico vai deixando as coisas passar e não toma uma atitude, não toma uma providência. Então é importante você entender que esse temperamento é uma bênção, é um adorador, mas muitas vezes ele se esconde. Pessoas que têm doença crônica e ainda assim são melancólicas, é muito difícil lidar com elas, porque elas acabam usando da doença para receber atenção, usando a doença como escudo para suas falhas, para os seus defeitos. Então por isso que é importante Deus cuidar, Deus tratar do seu temperamento. É claro que Abraão, ao longo de todo esse processo, foi sendo tratado por Deus, é claro que sim. Depois ele tornou-se, não vamos fechar com chave de ouro essa série com o último versículo, mas ao longo do processo Deus teve que ensinar a Abraão. Se Deus não interviesse com Abimeleque, teria sido uma catástrofe. Então é muito importante você, como melancólico, se você for melancólico, você entender que você precisa se revelar, você precisa se posicionar. Muitas vezes o melancólico acaba seguindo a corrente, seguindo a tendência do momento, mas às vezes Deus quer algo diferente para você. Gênesis 22, de 1 a 3, é o nosso último conjunto de versículos sobre esse tema, e é um dos mais especiais. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho. Nessa época, Isaque já havia nascido, né? Teu único filho, Isaque, que significa sorriso,
a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Lembram-se que eu falei das qualidades, e uma delas era fé de entrega absoluta? Tente se colocar um pouquinho no lugar de Abraão. E aqui o texto nem fala de Sara. Nem fala de Sara. Talvez Sara, é uma suposição minha, tá? Apenas suposição. Talvez Sara nem tivesse sabido disso. Talvez Abraão tivesse levado Isaque. Isaque não sabia, com certeza. Isaque não sabia. Talvez Sara também não. Mas olha que situação. Deus promete algo para Abraão, um filho. A partir dele, Deus daria a Abraão uma multidão de filhos e filhas. Quando esse jovem atinge a adolescência, Deus pede. Você que é pai, imagine Deus pedindo um filho para você. Deus me livre, né? Imagina, tente só se colocar no lugar, né? Tem 2 situações interessantes com relação ao amor de pai, ao amor de Deus. Uma é que Deus não deixou Abraão sacrificar Isaque. Quando Abraão ia cravar o cutelo, o anjo bradou: Abraão, não faças isso. Já vi que você tem uma fé que agrada o meu coração. Essa fé profunda, absoluta, que nasce no coração do melancólico é muito importante para Deus. A gente só pode entender a atitude de Abraão se nós nos colocarmos no lugar dele. Outra questão também interessante sobre esse amor que Deus tem por nós é quando a gente vê um assassino, um estuprador, uma pessoa que comete um crime gravíssimo contra alguém, quem quer que seja. E na nossa concepção humana, essa pessoa deveria pegar prisão perpétua, forca, cadeira elétrica, o que fosse. Tamanha a nossa revolta quando isso acontece. Eu também me revolto com isso. Mas certa vez, um amigo me disse: Deus também ama essas pessoas. E ele me contou uma situação que mexeu muito comigo. Ele falava assim, falou para mim: quantos filhos você tem? Eu falei: 3. Algum dos 3 te deu mais trabalho? Eu falei: deu. Mas ele falou assim: não, eu não vou falar com a sua família, não. Mas imagine uma pessoa, e depois você se coloca no lugar dela, que tenha 3 filhos. 2 filhos são ótimos, obedientes, carinhosos, educados, respeitadores, são filhos assim exemplares. Mas o 3º filho é revoltado, contraria você em tudo, faz coisas que desagradam o coração do pai e da mãe, age de má fé. Você chama a atenção desse filho? Eu falei: claro que eu chamaria a atenção dele. Tentaria corrigi-lo? Claro que eu tentaria. E se Deus chegasse para você e falasse assim: Marcelo, desses 3 filhos fictícios, qual deles você entregaria para mim? Se eu te pedisse um filho, qual dos 3? Eu vou te ajudar. Você tem 2 filhos muito bons, hipoteticamente falando, tá, queridos? É bom lembrar. E um filho muito ruim. Me dá o filho ruim. Eu vou te ajudar nessa escolha. É só me dar o filho ruim. O filho que desobedece, o filho que responde, o filho que acusa.
o filho que não faz nada para ajudar em casa. Dá esse filho para mim. Você daria? Ué, mas não é o filho ruim? Não é o filho que dá mais trabalho para você? Mas é seu filho, não é? Você o ama da mesma forma como ama os demais. Para um pai, para uma mãe, não importa o temperamento do filho ou as qualidades deles ou os defeitos. Eles amam igualmente. Então por que Deus não amaria um assassino? O melancólico tem essa percepção mais apurada, como Abraão tinha. Ele sabia da promessa de Deus. Ele tinha um amor profundo por Isaac. Mas como melancólico é um adorador nato, ele sabe que Deus é muito maior na sua vida do que todas as coisas. Então por isso que ele se dispôs a matar, a sacrificar Isaac. Porque no coração de Abraão, Isaac era muito importante, mas Deus era mais. Então essa é uma qualidade marcante no coração do melancólico. Então se você é melancólico, alegre-se no Senhor, porque certamente Deus vai usar a sua fé não para sacrificar um dos seus filhos, claro que não, porque o maior sacrifício, o último, o verdadeiro, o final, o absoluto, Jesus já fez por nós. Então a minha oração neste momento é que, se você tem temperamento sanguíneo, melancólico, fleumático ou colérico, não é isso o mais importante. O mais importante é você aprender a consagrar o seu temperamento a Deus, para que Deus trabalhe nas áreas que são deficitárias, nas áreas onde há limitação. Todo temperamento tem qualidades e tem limitações. Se você deixar que o Espírito Santo trabalhe no seu temperamento, eu tenho certeza absoluta que você vai ser bênção onde você passar. Amém?